Esse é o Clube dos Cinco, um lugar onde eu conto histórias só para as 5 pessoas mais chegadas que ouvem esse podcast. Tem uma história para contar? Então manda para contato@betaboixá.com.br. Oi, gente. Hoje a gente vai contar a história da Isabela. A Isabela ela tinha 14 anos quando ela começou a fazer um trabalho voluntário, né, numa organização social, né, tinha projeto de educação para criança, para jovem. Era um projeto bem bonito, né, que tinha muita gente engajada, adolescentes, adultos, famílias, um monte de gente trabalhava nessa organização, né. Foi lá que ela conheceu o Caio, que também tinha mais ou menos a mesma idade que ela, um pouquinho mais velho. Naquela época, ela não se interessou muito pelo Caio, não. Inclusive, achou ele bem feio. Mas a história, que podia ter terminado por ali, não terminou, não. Alguns anos depois, quando a Isabela já tinha uns 17 anos, o Caio já tinha completado 18, os dois voltaram a se falar. Mas o cenário era bem diferente já. Ele começou a demonstrar um certo interesse por ela e mandava mensagem, puxava a conversa, claramente deixando ali aquele sinal de que ele estava afim de alguma coisa. E a Isabela, ela não sei se deixou de achar ele feio, não, mas ela não estava num lugar muito legal, assim. Ela estava num momento emocionalmente difícil, vamos chamar assim. Porque ela tinha acabado de sair de um relacionamento recente, estava muito abalada com isso. E aí, a gente sabe como é que é, né? Acabou o relacionamento, a pessoa está fragilizada, está carente. E quando o cara insiste 400 milhões de vezes, uma hora a gente acaba aceitando. E foi isso que aconteceu. Ela aceitou sair com ele. E isso é depois de um dia de conversa ali na DM do Instagram. O primeiro encontro foi bom. Foi bom. O Caio ele foi carinhoso, ele foi atencioso, ele foi presente. Mas já nesse primeiro encontro, já nessa primeira vez, ele já soltou a bomba, dizendo que amava ela. Talvez, eu não sei você aí, talvez era cedo demais para falar que eu te amo. Mas eles já se conheciam há um tempo, né? A Isabela estava vulnerável. Ah, gente, esse é o problema. E num momento desses, assim, a gente não tá no melhor estado, assim, para avaliar as coisas com clareza. Aí ela tomou a decisão de, no primeiro encontro, o Caio falou eu te amo pra ela. Ela achou estranho, achou precipitado, mas por educação respondeu: eu te amo também. E aí começou o namoro dos dois. Logo no começo, a Isabela já conheceu o pacote completo, né? Já conheceu a família do Caio. O pai, a mãe e um irmão mais novo que ele tinha. Uma família que, assim, numa primeira impressão, parecia super tranquila, como todas as famílias parecem quando a gente está vendo aquele primeiro encontro, aquela primeira vez que você vê as pessoas num momento social, né? Mas a gente sabe que as famílias se mostram depois quando você ganha intimidade. Naquele momento, essa família parecia muito tranquila, sem grandes dramas. E ela também voltou a frequentar aquela organização, sabe, lá do início, que ela frequentava com 14 anos e que conheceu o Caio lá. Só que agora ela voltou a frequentar participando das atividades junto com ele. E aí, os dois foram construindo uma rotina em comum. E a organização acabou virando aquele espaço, aquele lugar que meio que pertencia aos dois, que os dois estavam lá juntos. Eles sentiam que eles eram parte daquilo ali e que o relacionamento também tinha um relacionamento com aquele lugar. Só que tinha um detalhe
bastante importantes que a Isabela só contou agora. A ex-namorada do Caio também frequentava a organização. E o Caio, obviamente, como a gente sabe muito bem como as coisas funcionam, tinha uma versão dele sobre a história dele com a ex. Dizia, vamos lá, mulheres, vamos fingir que a gente está chocada. Ele dizia que ela era o quê? Muito problemática. Que tinha traído ele diversas vezes durante os 6 meses que eles ficaram juntos. Que ele tinha até registro disso. Ele tinha vídeo, ele tinha provas. Falava, inclusive, que já tinha superado ela completamente. Que isso já era um capítulo fechado na vida dele. E a Isabela, que não sei se a essa altura ainda estava no momento fragilizado, que no primeiro encontro respondeu "eu te amo por educação", acreditou nele, óbvio, né? Até porque não tinha um motivo aparente para não acreditar, né? No namorado que ela estava começando a conhecer. Então, no início, por que não acreditar nele? Eu não sei, gente, me faz refletir tanto. Será que não é exatamente nesse momento que a gente tem que desconfiar um pouco? Ainda mais de uma pessoa que já te ama sem nem te conhecer direito. Ok, eles se conheciam desde 14 anos de idade, mas de 14 para 18 anos é um mundo de diferença. Você tem uma época na vida da gente que a gente muda, é na adolescência. Cada ano faz uma diferença brutal. 2 pessoas que se conheceu com 14 anos, depois se reencontrarem com 18, definitivamente não são as mesmas pessoas. Bem, com o tempo, e talvez para a sorte da Isabela, a ex do Caio foi saindo da organização, foi parando de comparecer e até algum momento ela foi se afastando, né? E não foi uma saída que aconteceu do nada. O Caio, ele tinha uma certa influência naquele grupo. E, obviamente, como todo ex, talvez todo homem, mas nem todo homem, ele não perdia a oportunidade de falar mal da ex para todas as pessoas que quisessem ouvir. Falava mal para os voluntários, falava mal para os coordenadores, para quem tivesse por perto e tivesse de ouvido aberto, ele falava. E aos poucos, obviamente, o espaço começou a ficar desconfortável para ela. E foi aí que ela saiu. A família do Caio, lembra aquela que parecia super tranquila? Também começou a mostrar uma outra face com o tempo. A mãe dele era uma daquelas mães que queriam um nível de controle sobre a vida do filho que ia, assim, para a gente ser educado, ia um pouquinho além do razoável. E a Isabela foi notando isso aos poucos, né? Em pequenos episódios, em algumas conversas, em algumas atitudes. Mas teve um momento específico que ficou muito gravado na memória dela. Bem, ela e o Caio, um dia desses, resolveram ir num motel. E assim, o que parece um programa simples para um casal, na verdade, entre os dois, era um motivo de festa, era uma raridade. Porque o Caio, por algum motivo, não era muito chegado e nunca queria muito ter alguma intimidade física com a Isabela. A pessoa que falou "eu te amo" no primeiro encontro não gostava muito daquilo. Eu acho que mais do que daquilo, não gostava de intimidade. Não gostava de quase trocar carinho. A Isabela estava bem animada, né? Era uma das poucas vezes, ela já tinha pedido tantas e tantas vezes para eles fazerem isso, e essa foi uma das poucas vezes que ele topou. Eles chegaram lá e no meio da noite,
o telefone dele tocou. Era a mãe dele. O motivo da ligação era um detalhe, assim, completamente sem importância. E que claramente não precisava de uma solução naquele momento. Muito menos às 2 da manhã, que era a hora que eles estavam no motel. Mas ainda assim, a mãe do Caio achou de bom tom fazer um escândalo gigantesco no telefone. Gente. O Caio, do outro lado, foi ficando cada vez mais abalado. Ele já não queria estar ali, já não queria intimidade. A mãe ainda foi dar esporro nele em alguma coisa que não fazia sentido nenhum às 2 horas da manhã. Acabou que ele ficou muito abalado. O clima, que quase não existia, foi embora pela janela. E eles não ficaram juntos naquela noite. Cada um virou para o lado e dormiram. E ainda por cima, quando a Isabela tentou se aproximar e quis dormir, pelo menos, né, para não perder ali o momento, a Isabela quis dormir de conchinha, abraçada com ele. Ele ficou puto. Não deixou, não gostou e ainda virou para ela e falou que ela era egoísta. Nessa mesma época, a mãe da Isabela, agora, ela era voluntária, já tinha alguns anos, nessa mesma organização, só que em outra unidade. E aí, por sugestão dela, obviamente, influenciada pelo Caio, a Isabela convidou ele, o Caio, e a mãe do Caio para participarem da unidade onde a mãe da Isabela atuava. Parecia uma ótima ideia, né? Uma forma de aproximar as famílias, né? De criar mais vínculo. Só que é aí que as coisas começaram a desandar completamente. O relacionamento ele foi se desgastando. O Caio começou a falar que a Isabela era ciumenta demais, que ele se sentia pressionado, que ele não conseguia respirar. Ela até reconhece a Isabela, né? Ela reconhece que ela ficou mais desconfiada conforme o tempo foi passando. E até pode ser que ela tenha realmente, ela faz uma meia-culpa, né? Ela realmente, pode ser que ela tenha cobrado muito dele em alguns momentos. Mas ela também reconhece que as atitudes dele foram o que acabou levando ela a esse estado. Porque vamos combinar, né, gente? Às vezes até pode ser que seja, mas o ciúme nem sempre nasce do nada. Às vezes o ciúme ele tem uma justificativa. Ainda mais desse relacionamento que é quase uma comunhão de almas, né? Ai. A verdade é que eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês. Em algum momento eles vão terminar. Só que um mês antes de terminar, ele trouxe uma informação que levantou uma pulga atrás da orelha da Isabela. Ele falou que a ex dele, lembra? Aquela que era possessiva, doida, né? Problemática. A ex dele teria entrado em contato com ele, mandado mensagem e falando que estava muito arrependida, pedindo desculpas por tudo que ela tinha feito. E ele falou que ouviu tudo que a ex tinha para dizer para ele e no final aceitou as desculpas. A Isabela tentou não fazer um escândalo. Ela tentou entender, do tipo, ok, ela só entrou em contato com ele, só pediu desculpa para ele só queria desculpar ela e estava tudo certo. Ela até perguntou como é que tinha sido essa conversa e o que ele tinha respondido assim exatamente, sabe, palavra por palavra. E aí ele falou, não, eu aceitei as desculpas, não, foi super tranquila a conversa, ela me pediu desculpa, eu aceitei a desculpa e no final eu bloqueei ela, né? Só que aí a Isabela, numa hora, vendo o telefone dele, percebeu que a menina não estava bloqueada.
E é óbvio que a Isabela já chegou pra ele e falou: Ô Caio, você não tinha falado que você tinha bloqueado ela? Mas por que ela tá desbloqueada aqui? Por que ainda tem uma conversa aberta com ela? E o Caio simplesmente não sabia explicar. Ele não tinha resposta. E deixou aquilo no ar mesmo. E aí, depois de 2 anos juntos nessa história toda, a Isabela já com 19 anos, né? Eles terminaram. A ideia deles no início era só dar um tempo, né? Respirar, ver o que acontecia com a cabeça deles. Mas aí, num determinado dia, sem muito aviso, sem muita conversa de verdade, o Caio simplesmente disse que não queria mais nada, que não queria nem conversar. Simplesmente falou: olha, para mim já deu, não quero voltar, nem quero conversar sobre isso. Eu sempre gosto de lembrar que o Caio Eu sempre gosto de lembrar que o Caio falou eu te amo no primeiro encontro. Não que não seja impossível, gente, eu sou tão romântica, eu acredito em amor à primeira vista, mas não sei se era o caso. A Isabela conta uma coisa aqui, voltando atrás um pouco na história, falando que um pouquinho antes deles terminarem, eles tinham sido convidados para o aniversário da filha de um dos responsáveis ali daquela organização. Era uma pessoa muito próxima da família da Isabela. Eles terminaram e ela imaginou, né, que ele não fosse aparecer na festa. Né? Os dois foram convidados, mas eles terminaram e ela pensou: não, eu vou, mas ele não vai. E realmente ele não foi. Só foi o irmão mais novo dele, né, e os pais. Foi todo mundo menos ele. E a Isabela recebeu essas pessoas normalmente, sem criar nenhum clima, sem criar um climão, nenhuma mágoa, tudo mais. Tinham terminado, mas era isso. Só que depois de um tempo, as informações começaram a chegar para ela. A Isabela descobriu que, antes de tudo, o Caio tinha voltado com a ex dele. Quem podia imaginar, né? Só que aí começaram a chegar outros detalhes. Lembra aquele pedido de desculpa que ele tinha mencionado, né? Não, bloqueei ela só queria me pedir desculpa e tudo mais, e a gente se bloqueou, eu não converso mais com ela. Bem, não foi bem assim. Eles continuaram conversando. Né? Eles, desde aquele momento, eles estavam ali o tempo inteiro trocando mensagem. A conversa tinha continuado, e no aniversário, que o Caio foi convidado com a Isabela, o Caio ia nesse aniversário. Só que ele ia junto com a ex. Como o dono da festa, né, o anfitrião da festa, era muito próximo da família da Isabela, ele ficou sabendo disso e proibiu o Caio de ir na festa. Pelo menos alguém com um pouco de consciência nessa história. Depois desse episódio, o Caio foi aos poucos se afastando da organização. A mãe dele acabou sendo desligada. E aí depois a Isabela ficou sabendo que ela falava mal, ela, mãe, né? Falava mal da Isabela para todo mundo. Não era só o filho dela que espalhava alguma coisa sobre uma namorada ou uma ex-namorada. A mãe também falava mal da Isabela para todo mundo, para as crianças, para os voluntários do espaço. E isso acabou terminando no desligamento dela. Você entendeu o nível de quanto ela falava da Isabela. Algum tempo depois disso, a Isabela recebeu uma mensagem do Caio. Era um texto longo que ele mandou num dia comum, assim, sem aviso nenhum. E ela mandou o print. Oi, tudo bem? Faz um tempão desde a última vez que a gente se falou. Eu já estou há um bom tempo para falar com você sobre algumas coisas que estão pesando muito em mim. É sobre a forma que eu terminei com você. Eu fui bem babaca. Eu só fui e terminei sem dar uma explicação clara. Provavelmente, isso deve ter te deixado bem mal. E eu peço minhas sinceras desculpas por isso. Eu extrapolei quando eu disse que você era abusiva. E olhando para trás, hoje eu percebo que nós éramos só dois adolescentes, né? Vivendo o primeiro relacionamento. A gente estava aprendendo a viver uma relação.
E ninguém tinha que saber o certo ou o errado de nada. E por último, o principal motivo que eu terminei com você, e eu confesso que eu omiti, eu não te contei isso. Eu devia ter sido sincero, eu devia ter colocado as cartas na mesa, mas eu não fiz. Eu terminei com você por causa das intrusões da minha mãe na nossa relação. A única forma, e assim, bem egoísta, diga-se de passagem, que eu vi para acabar com aquilo tudo, foi terminar com você. Talvez você já tenha esquecido de tudo isso que rolou, mas eu não esqueci. Eu acho que nunca é tarde para a gente reconhecer os nossos erros e pedir desculpas. E é por isso que eu estou vindo aqui te pedir perdão. A Isabela leu a mensagem e desligou o telefone e nunca respondeu. O que ela sabia, e aquela mensagem obviamente confirmava, era que a mãe do Caio tinha interferido tanto no relacionamento que ele não tinha conseguido nem terminar com ela direito. Ele tinha simplesmente sumido, sem dar uma única satisfação. E anos depois, estava lá pedindo perdão por mensagem, só que ainda namorando aquela ex que ele tinha chamado de problemática, a mesma que ele tinha dito que tinha bloqueado. Hoje a Isabela está até pensando em voltar para a organização, já que não tem mais ninguém da família do Caio lá. Enquanto isso, o Caio continua com a ex. E como a própria Isabela disse, tudo certo, porque no final das contas, eles se merecem. Se tiver uma história para a gente contar aqui, manda no contato@betabaixar.com.br. Esse é o Clube dos 5. Até a próxima história.